Bom, falando de Perfeito, acho árvore, que dá pra começar já que eu tô com o nome aqui. Vontade. Bom, aqui temos uma imagem do padre, ou cônego, né, como quiser chamar, João Ignácio Gorriti. Ele foi um padre, um presbítero da Diocese de Buenos Aires, se não me engano. Ele fez parte da Junta Grande de Governo em 1811, ou seja, ele participou ativamente da Revolução também. Depois de um tempo, ele foi governador da província de Salta, então ele foi é, fazer a bênção da bandeira argentina, que, como eu tinha comentado, tinha aquele sol maçônico ou incaico. E as cores da bandeira são bem interessantes porque remetem à ordem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Carlos III. Carlos III era bem devoto de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e criou uma ordem na qual, se vocês forem buscar as imagens de Carlos III e dos seus ministros e vice-reis mais importantes, todos eles tinham uma faixa azul e branca, e daí vem a bandeira argentina de certo modo. Porém, como todo o processo revolucionário que buscou usar a Igreja Católica na época das revoluções e independências, etc., foi usada a imagem de Nossa Senhora juntamente com a Revolução, né? Algo terrível, blasfemo, sacrílego contra Nossa Senhora, né? Que é totalmente inimiga da Revolução, né? Foi ela que foi designada por Deus a pisar a cabeça da serpente. Este padre, o João Gorriti, ele tinha já umas tendências liberais, porque ele foi formado na Universidade de Córdoba, que era a mesma universidade na qual o José Gaspar de Francia tinha sido educado. Era uma ex-universidade jesuíta, depois do confisco das propriedades da universidade, do colégio, na cidade de Córdoba, pelas ordens de expulsão. A universidade passou basicamente para uma junção do governo e do clero diocesano. Tanto que a cidade de Córdoba, ela tinha uma região central que era chamada a Maçã Jesuítica, ou seja, como se fosse o bairro jesuítico. Então, era uma região que era dotada de uma imprenta para publicação de livros, de jornais, etc. Foi muito usado durante o período como é que se diz? Durante o período da propaganda anti-britânica, né? Mesmo que os jesuítas tivessem sido expulsos, foi usado em 1807 e 1808 para explicar a situação da Espanha peninsular e, infelizmente, foi usado também para a própria Revolução, tanto para levantar os ânimos da população regional de Buenos Aires e da província de Córdoba, para se aderirem à Revolução de Maio, que foi conhecida assim, a Revolução de Maio de 1811, na qual o vice-reinado do Rio da Prata formalmente se separou da Espanha. Obviamente, as províncias de Uruguai, as províncias do interior da Argentina também não aderiram, o Paraguai não aderiu, e uma parte do Alto Peru, que é atualmente a Bolívia, também não aderiu. Então, por isso, algumas incursões de guerra foram feitas contra essas províncias que haviam se mantido fiéis ao rei da Espanha. Inclusive, uma questão interessante, um pouco triste, é que as irmãs do convento de Nossa Senhora em Córdoba haviam feito mais de 4.000 escapulários que foram doados ao exército argentino. Então, passando na próxima imagem, teremos uma representação também daquilo que eu havia comentado antes, de San Martín e o general Belgrano apresentando de forma cerimonial as suas espadas de guerra a Nossa Senhora, justamente para passar essa imagem de não estamos lutando contra a igreja, mas estamos lutando contra o usurpador José Bonifácio. Então, é incrível como esse tipo de gente usou a imagem da Santa Igreja, a imagem de Nossa Senhora, para acabar passando a revolução como se fosse um movimento católico. Um parênteses, um maçom falando, estamos aqui lutando contra o maçom do José Bonifácio, ou seja, briga de maçom no fim das contas, né? Exatamente. Inclusive, dentro do movimento revolucionário, haviam dois germes que depois seriam o Partido Unitário e Federalista na Argentina. Houveram guerras civis na Argentina até 1860, 65.
depois algumas rebeliões internas, depois do período da Guerra do Paraguai, mas antes disso havia essa divisão entre a maçonaria no projeto centralista, estilo francês, ou no projeto federalista, que era o estilo americano. Muitos dos maçons, inclusive do próprio clero, queriam copiar muito a forma de governo dos Estados Unidos, mas também haviam outros que queriam copiar a forma de governo da França. Por isso nós vemos que a bandeira do Paraguai tem as cores da França. O ditador do Paraguai, ele foi alguém que realmente gostava muito da França. Ele falava francês, né? Dizem que ele falava francês, não temos certeza disso. Capaz que ele soubesse algumas coisas. O governo uruguaio e o governo argentino usaram exatamente as mesmas palavras para questão do governo interno deles, o consulado, o triunvirato, etc., como tinha sido na França revolucionária. No Peru também foi a mesma coisa, no México também, então teve essa influência que eu havia comentado antes, tanto da Inglaterra quanto da França, porém muita gente acaba achando que os Estados Unidos acabou influenciando um pouco na Revolução. De certo modo não foi tão grande essa influência, porque as independências ocorreram em territórios que não tiveram um contato muito forte com os Estados Unidos. O único país, ou o único vice-reinado que tinha contato direto era o vice-reinado da Nova Espanha, e a Revolução se deu por outros motivos, não foi por uma simpatia às antigas 13 colônias, mas foi mais uma adoção de um projeto de separação mesmo da Espanha, ou de criação de constitucionalismo, né, que os revolucionários queriam fazer aquela união, como eu havia comentado antes, durante o Congresso do Panamá, na qual os maçons queriam unir tudo em uma federação de países hispano-americanos que fossem, obviamente, independentes da Espanha e que fizessem um bloco maçônico continental. Por sorte, não deu certo, também que a capital seria no, como é que se diz, na cidade do Panamá, era um pouco longe de todo o resto das outras capitais dos vice-reinados. Então, nós temos esse caudillismo, né, que imperou aqui na América Hispânica. E é isso, né? Acho que aí a gente já conclui, Matheus. Eu tenho uma coisinha a acrescentar sobre a bandeira, as cores da bandeira, mas antes a gente vê que, de certo modo, como na Revolução Francesa, todos os revolucionários concordavam em tirar o poder da coroa, ou seja, de fragmentar na Revolução Francesa o poder do rei francês, e na Revolução das Américas Espanholas, tirar o poder, fragmentar o poder do rei espanhol. Mas os revolucionários discordavam entre si o que eles iam fazer depois de tirar o poder do rei. Então, alguns revolucionários aqui na América tinham vontade de fazer a Pátria Grande, a Ursal do Cabo Daciolo, que apesar de ser engraçada, é verdade, né? É verdade. E fazer uma Pátria Grande do sul aqui da Argentina até lá o Novo México, e outros já queriam cada um poder para si, fazer várias republiquetas, que foi basicamente o que acabou acontecendo, né? Embora eu tenha a impressão, isso aqui não é um ensino, é mais uma opinião, uma impressão, que aqui na América do Sul eles ainda conseguiram manter algum quê de nações minimamente grandes, eu acho. Agora, a América Central, por exemplo, aquilo ali foi fragmentada em repúblicas minúsculas mesmo. Tens algo a dizer sobre isso? Basicamente tinha essa questão, né, que os anglo-saxões, eles sabiam muito bem que se eles se fragmentassem, os poderes católicos iam acabar absorvendo todo mundo. Inclusive, algo que é muito pouco comentado, é que durante a Guerra de Independência Americana, os católicos estavam divididos em dois bandos. Os que queriam defender a posição da Inglaterra na América do Norte, porque eles sabiam desse plano maçônico de criar uma república ateia, né, que exportaria a revolução, porque os Estados Unidos foram o primeiro país que expulsou Deus, né, da Constituição Civil, e foi um dos maiores promotores de revoluções ao redor do mundo. Então, eles tinham muito medo disso. No Canadá, por exemplo, a maioria dos realistas que se mantiveram leais à coroa britânica eram católicos franceses. Os mesmos católicos que haviam sido subjugados na Guerra dos 7 Anos, mas que receberam, por meio do Tratado de Paris, se eu não me engano, a liberdade de culto.
Então eles tinham muito medo do governo protestante americano, radical e revolucionário, buscar implementar o mesmo no Canadá, como quase aconteceu na Guerra de 1812, alguns anos depois. E, incrivelmente, do outro lado havia os franceses e europeus que queriam fazer a defesa da Revolução mesmo, né? O Marquês de Lafayette, ele foi enviado, ele era maçom, ele participou ativamente da Revolução Francesa, e ele era totalmente adepto dessas ideias radicais e revolucionárias dos Estados Unidos. E como eu havia comentado antes, o Bernardo de Galvez, que era governador e vice-rei da Nova Espanha, ele também tinha essas tendências maçônicas, ele era cristão novo, né, filho de descendente de cristãos novos, e ele também via com muito apreço a criação de uma república ateia. Então o Partido Católico se separou em dois, basicamente, durante a época da independência americana. Inclusive, o primeiro bispo dos Estados Unidos independente, o Monsenhor John Carroll, ele havia sido excomungado por um bispo do Canadá, porque ele havia se juntado à revolução, né, sem autorização da igreja. Anos depois, Pio VII, se eu não me engano, elevou ele ao pontificado, Pio VI ou Pio VII, não pontificado, ao episcopado, graças a Deus ele não foi levado ao pontificado, e ele era muito amigo do George Washington e de alguns revolucionários. Dizem que o Washington se converteu no final da vida, mas eu não sei não. Ele foi enterrado com aquela regalia maçônica, foi uma cerimônia maçônica, etc. Inclusive o Washington, ele morou naquela região que era chamada de Mount Vernon, né, junto com o Jefferson. E Mount Vernon, ele foi um lugar que foi homenageado com o nome de um dos generais que tentou uma invasão contra Cartagena de Índias alguns anos antes. Então, o Lord Vernon. Então, tem toda essa relação anticatólica. E os Estados Unidos e os britânicos, eles viam a Espanha como o inimigo principal. Eles sabiam que eles tinham que expulsar a Espanha do continente americano para reduzir ao máximo o poder católico. Então, é uma outra questão importante, interessante, sobre esse apoio dos católicos americanos à Revolução, e os católicos canadenses, que eram súditos da coroa britânica, foram totalmente contrários à Revolução. Então, também é um outro objeto de estudo para o futuro. Muito interessante. Outro ponto importante, antes de passar para o próximo tópico, na Guerra de Secessão Americana, o Papa Pio IX apoiou os confederados. Isso é uma coisa muito interessante se levantar, porque geralmente se faz aquele reducionismo patético de pensar a Guerra de Secessão Americana foi única e exclusivamente por causa da escravidão. Então, chega-se quase a brilhante conclusão, né, que um dos papas que muito lutou contra a escravidão apoiou os escravagistas, que assim, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso, assim, a gente não vai tratar longamente desse tópico, mas o Papa Pio IX apoiou os confederados, justamente porque a Guerra de Secessão não era somente pela escravidão, era um assunto muito menor, inclusive para Abraham Lincoln. Então, deixar isso bem claro. Deixa eu colocar aqui agora na tela. Tu falaste, Matheus, aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Peraí, então eu vou interromper aqui a gravação, porque quando eu clico errado, às vezes... Tranquilo. Sobre as cores da bandeira, algo bem interessante, o Matheus falou que o azul e branco na monarquia espanhola já era algo tradicional. E depois utilizaram o azul e o branco na bandeira argentina para tentar catolicizar a revolução, mas já com uma intenção perniciosa. Eu não fiz o estudo aprofundado, não sei se o Matheus fez, mas logo após o período depois da União Ibérica, teve essa bandeira de restauração, que aí tinha sim o azul e branco. Eu acredito que aqui, nesse período de restauração, essa bandeira com a borda azul é de fato dedicada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, porque o rei Dom João IV, foi o quarto, se não estou enganado, o rei da restauração, Matheus? Creio que sim, do João IV. João IV, ele não se coroou e dedicou a coroa a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, provavelmente aqui é ainda com uma intenção católica. Mas já no regime constitucional, 1821, 1822,
Isso aqui no Brasil, mas em Portugal, aí eu já não lembro se foi 21, 22 ou se foi a partir de 30, depois que Dom Miguel perdeu tristemente perdeu a Guerra Civil Portuguesa, mas lá já tem esse azul e branco e é interessante, porque aqui no Brasil existe muito essa questão historiográfica de falar, não, o azul e branco é por causa de Nossa Senhora. Tá, mas a gente viu como o Bolívar, que esse aí é incontestavelmente revolucionário, ninguém vai dizer aqui, nem da direita neocon do Brasil, vai dizer que o Simão Bolívar era católico de fato. E estava utilizando lá as cores azul e branca, na bandeira uruguaia, argentina e etc., para tentar catolicizar e trazer Nossa Senhora para si. Bem, já com uma intenção perniciosa. Então a gente coloca com muito cuidado, não é uma questão tão fechada ainda da bandeira azul e branca do regime constitucional, tanto em Brasil quanto no Portugal, mas temos que ter bastante cuidado. Eu recomendaria utilizar mesmo a nossa bandeira branca do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, que essa aqui é bela, moral, segura e tudo mais. Exatamente. Bom, com a derrota mesmo de Dom Miguel, não sei se foi antes, eu não conheço muito bem essa questão da adoção, da data exata da adoção da bandeira constitucional da monarquia portuguesa, mas as cores foram praticamente a divisória entre os liberais e os miguelistas. Os miguelistas usavam a bandeira totalmente branca, com o escudo de Portugal no centro, enquanto que os liberais usavam com essa faixa azul e branca, com o escudo um pouco mais à esquerda. Isso é realmente verdade. E provavelmente eles tentaram usar essa imagem de Nossa Senhora, e também que o escudo, o brasão do rei Dom Afonso Henriques também era azul e branco, tanto que foi usado durante a época do Condado Portucalense. Então eles tentaram remeter ao passado, mas sempre com aquela simbologia meio estranha, né? Talvez o azul e branco tenha algum outro significado que não o católico. Bom, acho que é só isso mesmo também. Creio que é importante frisar também sobre a questão da Guerra de Restauração Portuguesa. Durante a época da União Ibérica, os cristãos novos, os judeus, tinham financiado a revolta do rei Dom Pedro IV, perdão, Dom João IV. Dom Pedro IV é outra coisa, é o Dom Pedro I do Brasil. O Dom João IV, e eles também tinham financiado uma revolta na Catalunha. Então a Espanha estava sendo assediada por todos os lados, né? Tanto em Portugal quanto na Coroa de Aragão, né, Catalunha, etc. E também nos Países Baixos, durante a época da Guerra dos 80 anos. Então foram vários frontes contra a Espanha, infelizmente. Sim, sim. Essa separação em várias faixas também tem uma relação deve ter alguma relação, né? Não posso afirmar isso 100%, não tem documentos, mas elas devem ter alguma relação com o hermetismo, ocultismo, porque todas as bandeiras revolucionárias começaram a ter essas faixas, eles já não usavam mais apenas escudos da dinastia, por exemplo. Então, pode ser, porque assim, a bandeira da Espanha, antes das reformas borbônicas, era a Cruz de Santo André, e depois virou uma bandeira com 3 faixas e o escudo de Castela e Aragão no lado esquerdo. E essas tripartições, por assim dizer, são bem suspeitas, né, no mínimo. No mínimo. A bandeira das Filipinas, que é maçônica, também tem essa tripartição. Porto Rico e Texas também. Então nota-se um pouco essa influência maçônica nas bandeiras. Bom, falando de árvore, inclusive, aqui o brasão do Vice-Reino do Brasil, terra de Santa Cruz, né? Daí vem o brasão. E agora vamos falar da parte que nos compete ao Brasil, que são os bispos e a Revolução no Brasil, no período de 1822 até 1824, quando se deu a Constituição de 24, o reconhecimento a independência prática do Brasil de Portugal, e o posterior reconhecimento da independência por Portugal e depois pela Santa Sé alguns anos depois. Bom, aqui uma parte do antecedente, eu não quis botar lá em cima para não ficar muito disperso. Vamos falar um pouco sobre o liberalismo, o iluminismo e a maçonaria do Marquês de Pombal e uma figura muito desconhecida que pouca gente conhece, que é o irmão dele, o Paulo de Carvalho e Mendonça, nomeado cardeal pelo Papa.
Bom, essa união em prol da maçonaria, como eu coloquei em cima, foi feita quando o Marquês de Pombal, juntamente com seu outro irmão, que também era ele era capitão do exército, se não me engano, então os três poderes estavam mancomunados. A parte do poder eclesiástico do irmão dele, como cardeal, a parte do exército, por meio do irmão do Marquês de Pombal, e o próprio Marquês de Pombal, que fazia o José I de sua marionete, né? O irmão do Marquês de Pombal, ele foi elevado ao cardenalato por pedido de José I. José I, dizem que Dona Maria I teve visões de José I no inferno por causa de suas ações contra a igreja, contra a ordem jesuíta, e esse Paulo de Carvalho Mendonça, ele tinha uma jurisdição que englobava inclusive o Santo Ofício em Portugal. Então ele usou o Santo Ofício para assassinar os seus inimigos políticos e matar o famoso padre Gabriel Malagrida, que era um padre italiano, ultramontano, defensor dos direitos da igreja, que foi condenado à fogueira, se não me engano, porque o Marquês de Pombal criou uma falsa conspiração de que os jesuítas queriam criar um Estado Guarani no Paraguai, um Império Jesuíta no Paraguai, e que eles queriam fazer uma revolução contra o rei em Portugal. Inclusive o rei Dom José I ele foi alvo de um atentado. Ele também falou que eles queriam domínio econômico, etc. Então ele fez uma lenda negra ao redor do José I e acabou fazendo com que Portugal fosse um dos primeiros países a expulsar por meio de decretos reais, antes da dissolução da companhia, na Europa, né? Então ele também assassinou os membros da família Távora, que eram ultramontanos, que defendiam a igreja, que eram nobres realmente católicos. Então ele se aproveitou para matar muita gente. Algumas estimativas dizem que foram de 200 a 300 padres assassinados pelo Santo Ofício, né, que foi usado pelo cardeal Carvalho, e essa parte da história ela é conhecida como o processo dos Távoras. E esse mesmo comportamento que foi realizado pelo Marquês de Pombal, ele foi copiado na Espanha pelo Conde de Aranda, que fez a expulsão do Marquês de Ensenada. Esse Marquês de Ensenada ele foi responsável pela revitalização da Espanha, tanto em sua economia como no seu poder militar, político, estratégico. Ele desenvolveu um exército nacional muito mais poderoso, ele expandiu as missões, ele ajudou a Ordem de Jesus a se expandir por toda a Europa, por toda a América, por toda a Ásia e África, inclusive, e por isso ele era visto como um inimigo pela maçonaria e pelos iluministas, né? Então ele foi praticamente expulso da corte real e ele perdeu toda a sua influência. Inclusive o Marquês de Ensenada também pode ser alvo de um futuro estudo, porque a supressão dele foi semelhante ao que aconteceu com os membros da família Távora, porque ele era membro da corte de Carlos III. Então basicamente ele era um dos únicos que resistia ao ideal iluminista de Carlos III e toda a corja maçônica que ele tinha junto. Ele era o cardeal Carvalho, junto com o Marquês de Pombal, eles passaram aquela lei geral dos índios, né, no Brasil, e eles fizeram a expulsão da companhia em 1650 no Brasil. E na região do Brasil haviam duas áreas em que a Companhia de Jesus era muito influente, né, na parte das missões. Na região do Amazonas, perto do rio Amazonas, tinha um número enorme de missões, e os indígenas lá falavam quase todos a língua geral dos índios. E na região sul, a área das missões, que foi apropriada da Espanha no Tratado de Madrid de 1650, quando o governo espanhol trocou a cidade de, como que era o nome? A colônia do Sacramento, no Uruguai, pelas missões orientais dos jesuítas. Inclusive, esse Marquês de Ensenada, ele foi totalmente contra esse acordo, porque ele sabia que o Marquês de Pombal já estava tramando alguma coisa contra os jesuítas lá naquela área, e ele sabia que a influência britânica ia crescer muito, em detrimento, da influência espanhola e católica. Inclusive, muitos dizem que a monarquia espanhola virou francesa ou afrancesada com Carlos III, e ela voltou a ser espanhola com o Marquês de Ensenada, que foi realmente uma força contra-revolucionária.
apesar dele adotar algumas ideias liberais, por exemplo, a liberalização da economia, a criação de bancos, bancos estatais, etc., ele foi muito bom para a igreja. Ele sempre defendeu a igreja, ele buscou a supressão da maçonaria também, coisa que Carlos III não fez, porque ele viu essa influência nefasta da maçonaria sobre tanto a igreja quanto o Estado. Bom, o Marquês de Pombal ele também fez a instituição da destruição da educação do Brasil, que era majoritariamente dominada pelos jesuítas, e o resto do Império Português, resultado na adoção de instrução pública das aulas régias, que colocavam iluminismo, humanismo, botavam francês para ensino nas escolas, colégios, seminários e universidades. Então foi realmente terrível. O Marquês de Pombal também foi responsável por tirar os jesuítas da Universidade de Évora e de Coimbra, e ele passou a administração para os dominicos e, se não me engano, o clero diocesano também. Então foi realmente terrível para a educação, e essa falta de educação e formação moral e teológica foi o que levou tanto ao clero quanto ao laicato a defender e promulgar a revolução. Porque se a Sociedade de Jesus ainda se mantivesse nos mesmos postos, a revolução provavelmente não teria acontecido ou teria sido muito mais mínima, ou seja, o seu efeito teria sido muito menos teria sido muito menos terrível do que realmente foi, em detrimento da igreja, claro. Bom, e os jesuítas, eles tinham essas ordens do Ratio Studiorum, que era um método extremamente bom, recomendo que os senhores estudem um pouco, porque ele era aplicado em todos os colégios e centros de ensino jesuítas. Tanto que muitos dos revolucionários eles foram educados pelos jesuítas, eles eram fluentes em vários idiomas, eles tinham formação acadêmica extensiva, mas eles acabaram apostatando e auxiliando a revolução. Mas os jesuítas se mostraram muito fiéis à igreja e também à coroa, e houve a expulsão da Companhia de Jesus no ano de 1750 do Brasil, né? E efetivamente em Portugal em 58, 59. Na Espanha foi em 68, na França foi em 62, na Áustria e nas duas Sicílias foi em 67, e a Companhia de Jesus se manteve na Rússia e na Áustria, na Rússia e na Prússia, que era um país respectivamente ortodoxo e outro protestante, porque o próprio imperador da Rússia, Paulo I, se não me engano ele era maçom também, ele queria muito essa influência do conhecimento da parte do poder intelectual dos jesuítas. E a mesma coisa Frederico o Grande na Prússia, ele não queria largar de jeito algum dos jesuítas. Inclusive ele incentivou que vários jesuítas fossem para o reino deles. Então, tanto que as eleições dos capítulos gerais para o superior geral da Companhia de Jesus eram realizadas na Rússia até a restituição pelo Papa em 1814. Então é realmente interessante essa questão. Alguma dúvida, alguma pergunta? Perfeito, pode prosseguir. O assunto de Marquês de Pombal, creio que deu para dar um panorama muito massa assim, da influência nefasta. Foi ele que preparou a Revolução aqui no Brasil. Exatamente. Bom, também outra coisa que é uma influência muito negativa foi do Pedro I de Portugal com aquela questão do beneplácito régio, porque ele foi usado depois pela Revolução, foi usado por Dom Pedro I e II, e é outra instituição também que acabou influenciando muito o regalismo. Bom, vamos ver outra parte aqui. Aí. Esses são os bispos que aderiram à Revolução do Império do Brasil. Dom José Caetano da Silva Coutinho, que é o bispo do Rio de Janeiro, foi ele que batizou Dom Pedro II, foi ele que coroou Dom Pedro I, foi ele que fez o casamento de Dom Pedro I, se não me engano. Esse aí que aderiu à Revolução, esse aí fez a Revolução, esse organizou a Revolução. Esse aí sim. Exatamente, praticamente. Bom, também temos o Dom Romualdo de Souza Coelho, que é o bispo do Pará. Inclusive ele fez uma missa de Te Deum, ele entoou o Te Deum na missa e depois ele declarou a adesão do Pará ao Império Brasileiro,
por isso não teve nenhuma revolta no Pará, não teve nenhuma guerra revolucionária contra o Pará e nem o Rio de Janeiro. Depois o Dom Frei José da Santíssima Trindade, eu não consegui identificar a diocese que ele era, dizem que era Mariana, mas Diocese de Mariana. não sei se... Mariana, né? Ok. Depois o Dom Mateus de Abreu Pereira, esse era revolucionário mesmo também, bispo de São Paulo. Ele foi um dos promotores do regalismo também no Brasil, e ele era bem amigo do... como que é o nome daquele frei? O padre que praticamente foi regente do governo do Brasil durante a regência. O Feijó, exatamente, o padre Diogo Feijó. O Diogo Feijó é outro maçom, liberal, apóstata. Ele se casou, defensor do Estado da redução, da abolição do celibato clerical. Depois temos o Dom Luiz de Castro Pereira, que fazia parte da prelazia de Goiás. Todos esses bispos decretaram apoio ao novo império, com a promulgação da Constituição de 24, principalmente, e o estabelecimento na Constituição da fé católica como única religião. E foi isso um dos motivos que levou eles a adotarem essa adesão ao Império. Por incrível que pareça, praticamente nenhum deles aderiu à Revolução do Brasil por uma antipatia à Revolução do Porto. Pelo contrário, eles eram extremamente favoráveis à Revolução do Porto, porque eles queriam essa monarquia constitucional, eles queriam essas ideias do iluminismo sendo aplicados. Então, aqui embaixo, os bispos que se mantiveram fiéis a Portugal, o último deles... Slide, por gentileza, Matheus. Só para fazer um pequeno comentário sobre o Dom José da Santíssima Trindade. Eu recomendo muito que pesquisem sobre vou colocar aqui na descrição algumas aulas ele creio que seja um historiador da Universidade do Maranhão, Ítalo Santiroch, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, esse é um artigo muito bom, que ele fala sobre a adesão do clero brasileiro na independência do Brasil. Ele não é um historiador tradicionalista, católico, não sei a religião dele, mas ele não é tradicionalista, ele é acadêmico de fato, mas ele fala sobre esses bispos, e sobre o Dom Frei José da Santíssima Trindade, ele diz que ele era meio conservador no início, aí depois ele parece de certo modo que ele não entendeu bem o que estava acontecendo. Ele foi o segundo bispo, teve 2 bispos que participaram da sagração de Dom Pedro I, em 1822. E um deles, o que foi o presidente, o que sagrou de fato, que conduziu a sagração, foi o Dom José Coutinho. E o segundo foi esse Dom Frei José da Santíssima Trindade, que um bispo conservador, mas ele queria ainda uma coisa com Portugal, mas ele já aceitava as ideias praticamente iluministas de Constituição, alguma coisa, e aí mostra também assim que quando há clareza intelectual do que está se fazendo, meio que qualquer coisa serve. Não é aquela maçonaria que é matar padre, então é um negócio bom, então vamos ficando por aqui mesmo, depois a gente vê. Creio que no caso dele foi uma coisa um pouco assim, acho que é mais ou menos justo fazer essa retificação. Já os outros eram revolucionários mesmo, não, é isso mesmo, maçonaria, liberalismo, lulismo, embora, então, tem essas características aí. Bom, perfeito. Descer um pouco. Inclusive, esses bispos, eles não fizeram praticamente nada contra a corrente regalista e iluminista, liberalismo, etc., no Império do Brasil. O Império do Brasil, como sabemos, nasceu como uma monarquia constitucional, e eles levaram em consideração a monarquia britânica, né, e os moldes da Revolução do Porto. Então, eles não foram contra-revolucionários, que nem os outros bispos que falamos acima, basicamente fizeram L, né, L de liberdade, e aderiram aos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles não foram contra, por exemplo, a entrada de missionários protestantes no Brasil. Dom Pedro I ele trouxe um monte de protestantes para o Brasil. Ele criou colônias de alemães, né, em Nova Friburgo, etc. Inclusive, o Pedro I ele tinha uma obsessão meio doentia por Napoleão. Tanto que, inclusive, a cerimônia de coroação, a própria bandeira do Brasil, o sistema de monarquia constitucional, e de certo modo o falso constitucionalismo que ele pregava tem muita relação com Napoleão, tanto que Dom Pedro I, com Agustín Iturbide, imperador do México, assim como o imperador, se não me engano, do Haiti, Toussaint Louverture, não sei se esse era o nome dele, todos eles tinham esse apego
a essa imagem de Napoleão, essa imagem épica de Napoleão. E, obviamente, assim como eles buscavam a mesma implantação das suas estratégias militares, eles também buscaram fazer reformas civis, políticas e administrativas nos seus países. Tanto que o Brasil, por exemplo, tentou passar uma espécie de concordata com a Santa Sé e praticamente nunca conseguiu. Desde Dom Pedro I até Dom Pedro II, e eles queriam copiar aquilo que o Napoleão fez. Bom, Matheus, talvez antes de passar para os bispos que mantiveram a fé, que você já adiantou o assunto de Napoleão, que tal mostrar as bandeiras, a semelhança? Perfeito, vamos lá embaixo. Aqui, ó. Bom, aqui está a bandeira do Reino da Itália. Napoleão Bonaparte era o rei. Ele criou esse reino quando ele unificou as partes a parte norte da Itália, com capital em Milão. Milão foi depois a capital da maçonaria, basicamente, que se aliou à dinastia dos Savoia, no reino de Piemonte e Sardenha, que depois invadiu os Estados Papais e fez aquela desgraça lá na Itália, e expulsou milhões de italianos da Península Itálica e vieram para cá, para a América do Sul e Estados Unidos. Bom, depois temos aqui a bandeira de guerra-morte, né, que foi criada por Francisco de Paula Santander, também em cópia da bandeira de Napoleão Bonaparte, porque o Francisco de Miranda, o Miranda, né, e esse Francisco de Paula Santander, eles tiveram uma certa conexão com Napoleão. O Miranda, ele lutou ao lado dos americanos na Revolução contra a Inglaterra, ou seja, na independência americana. Ele também lutou na Revolução Francesa. Tanto que o Miranda é um dos únicos hispano-americanos que tem o seu nome gravado no Arco do Triunfo. Então o nome dele está lá. E esse Miranda, ele tinha conexões com a maçonaria na França, na Espanha, na Rússia, em Londres. Então ele tinha esse conhecimento geral de praticamente todas as esferas de poder nesses países que eram anticatólicos. Temos embaixo, aqui antes de ir para a bandeira do Brasil, a bandeira da Guarda Imperial de Napoleão. Essa Guarda Imperial aí, ela foi constituída por Napoleão para defesa própria a princípio, e depois foi usada como regimento e parte do exército dele, dividido em guarda jovem, guarda velha, etc. E a bandeira dele tem exatamente essa divisão meio que maçônica, porque os maçons eles consideram que tudo é geometria, que a geometria tem poderes ocultos, mágicos ou algo do tipo. Assim como Aristóteles, por exemplo, eles diziam que não assim como Aristóteles, mas eles diziam que Aristóteles, que outros matemáticos e geometristas, eles ensinavam uma ciência oculta, uma espécie de gnose, da qual apenas uma escola ou um grupo de pessoas reduzido tinha acesso a esse conhecimento. E a maçonaria opera da mesma forma. Então a maçonaria mexe muito com símbolos, eles mexem muito com esses desenhos, com quadriláteros, com formas geométricas, de modo a passar um símbolo ou passar alguma diretiva ou coisa do tipo. E aí vemos a bandeira do Império do Brasil, né, que o monarquista adora colocar. É muito melhor botar a bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, mas eles preferem botar essa bandeira meio que maçônica do Império do Brasil. Inclusive, tem um livro, 1824 o nome, que fala sobre a imigração alemã no Império do Brasil, dado por Dom Pedro I, não me lembro o nome do autor, mas ele fala exatamente sobre essa obsessão de Pedro I com Napoleão Bonaparte, o Império Napoleônico, etc. Aí ao lado temos a bandeira do Rio Grande do Sul, que fez o L mesmo, ou seja, tem aí embaixo liberdade, igualdade e humanidade, que era um lema de uma das lojas mais importantes do Rio Grande do Sul. Né? Tanto que a separação momentânea durante a Revolução Farroupilha e a Juliana do Império do Brasil foi por causa de lojas maçônicas que estavam contra o Grande Oriente do Brasil e contra Dom Pedro I, por assim dizer. Então foi uma revolução dentro da revolução. E era exatamente o que os britânicos queriam, separar o Brasil em vários pedacinhos, para eles poderem ter o poder total sobre essas nações. Inclusive, um lema maçônico muito usado é o Solve et Coagula. Ele está presente no Solve et Coagula e Ordo ab Chaos, ou seja, ordem do caos. Então, uma vez que existe a ordem católica, eles buscam destruir a ordem católica, buscam dissolver o catolicismo, para eles transformarem isso numa poça, num banho de sangue,
e no futuro solidificar isso, solve et coagula, ou seja, coagular todo esse processo revolucionário e fazer uma estrutura sólida, que vai ser praticamente impossível de reverter. Então nós tivemos pouquíssimos casos de reversão de revolução, e duraram no máximo 30, 40 anos, como foi Salazar em Portugal, que nem foi tão contra-revolucionário assim, Dom Miguel, que realmente foi contra-revolucionário, ou Fernando VII, ou Dom Carlos de Bourbon, ou Salazar, ou Franco, perdão, na Espanha. Então nós temos esses regimes isolados que mesmo após fazer tudo possível, eles não conseguiram lutar contra a revolução. Então esse princípio maçônico, ele basicamente foi aplicado à revolução, porque durante as independências, muitas das obediências maçônicas que existiam, que a princípio eram, por exemplo, britânica ou americana, ou espanhola ou francesa, elas se segregaram em pequenas maçonarias locais. O México criou seu próprio rito, mas havia também o rito de Nova Orleans, que era de influência americana, lá no México, tanto que muitas decisões do México vieram dos Estados Unidos, né, de Nova Orleans, e isso acabou afetando a história dos nossos queridos estados católicos, né. E temos aí na bandeira do Rio Grande do Sul o losango, o mesmo losango que está nas bandeiras, temos também o gorro frígio no meio, e as duas torres, que normalmente são torres que se usa muito na maçonaria. Depois, ao lado, temos o escudo argentino, que mostra o gorro frígio junto com uma lança e o famoso aperto de mãos maçônicos. E também tem o sol atrás, que é um sol de maio, que eles chamam sol de maio, porque é um sol que está inspirado num deus pagão dos Incas. Não me lembro o nome, nem a pronúncia, é um nome um pouco difícil, mas ele é tanto um símbolo pagão dos Incas, quanto é um símbolo maçônico. Os maçons, quando vocês veem, por exemplo, a imagem da Esquadra do Compasso, eles também têm as colunas, tem o Sol e tem a Lua, que mostra a dualidade e um certo maniqueísmo do ser humano. Então todos esses princípios da maçonaria, eles estão bem aprofundados nas repúblicas, tanto nas suas formas de governo, como na Câmara de Deputados, de Senadores, como nos símbolos nacionais, nos hinos. Então realmente a maçonaria teve uma vitória muito grande sobre as monarquias e, de certo modo, uma vitória temporária sobre a igreja, porque eles conseguiram fazer com que a igreja fosse cooptada nos seus setores mais fracos, bispos e padres que tinham uma sede de poder, ou que tinham sede de inovações, ou que queriam ser patriarcas de Moscou, por exemplo, ou patriarcas de Constantinopla. Então eles se aproveitaram da debilidade humana, de reconhecimento, de vontade de pertencimento a um grupo, de curiosidade. Então todas essas questões afetaram o processo revolucionário que acabou por destruir o Estado confessional católico na América Espanhola e na América Portuguesa. Bom, aqui vamos para os bispos que se mantiveram fiéis a Portugal, como o Matheus comentou, né, o Dom Vicente da Soledade de Castro. Volta lá no que eu tenho um comentário aqui a fazer, um elogio. Primeiramente, meus muito parabéns ao Matheus. Só essa sessão aqui já valeu a pena demais. Uma controvérsia que se arrasta há algumas décadas no Brasil, se a bandeira maçônica, se a bandeira do Império Brasileiro é ou não maçônica, tá aí a prova cabal, irrefutável, em um slide o Matheus destruiu. Não há mais nada a ser argumentado, tá aí claro, comprovado, você põe tudo aí, alô lenistas, alô Rafux, alô pessoal aí que zoou o Cogos, certo? De dizer que, não, ele não sabe do que tá falando, tá aí a prova, bandeira de Napoleão, é igualzinha, é cópia, não há o que dizer. Enterrou esse assunto, fim, é maçônico, ponto. E alô todo mundo. E eu quero compartilhar aqui agora na tela, eu não sei se vai tirar a tua apresentação, Matheus, eu espero que não, mas só um avental dos pedreiros para mostrar a questão do sol. Deixa eu ver aqui, um momento. Estão vendo aqui na tela? Deixa eu abrir aqui na minha. Estão vendo, né? Olha só, aqui à direita, tá talvez um pouco baixa a resolução para o que a gente quer mostrar, mas façam a comparação deste solzinho, porque nos aventais tem sempre aqueles dois aspectos, o feminino e o masculino, noite e dia, bem e mal, essa coisa quase maniqueísta. Então aqui à esquerda tem a lua,
E aqui à direita, o solzinho argentino, né? O solzinho argentino. Então tá aqui para comparar junto com o slide do Matheus. Deixa eu voltar aqui, né? Vocês dá para ver agora aqui à direita. Então, também mostrando a influência das sociedades secretas nas independências da América Latina. Fenomenal, fenomenal. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse trecho? Lucas, tem alguma coisa a dizer? Pode dar seguimento? Então, pode dar seguimento, Matheus. Bom, perfeito. Os bispos. Voltamos aqui aos bispos que se mantiveram fiéis a Portugal. O único que se manteve fiel à causa tradicional e da igreja foi o Dom Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. Então ele foi levado ao episcopado da diocese em Angola e, posteriormente, ele foi enviado ao Maranhão. Então, ele defendeu a causa legitimista, não somente no Brasil, mas também em Portugal. Praticamente expulso de sua diocese em Coimbra, após ser expulso da diocese do Maranhão, por não apoiar a Revolução. O governo português maçônico, na época, quando ele já estava em Coimbra, não reconheceu sua jurisdição e buscou eleger outro bispo, no conhecido como Cisma de Coimbra. Pouca gente conhece, é incrível. Teve um cisma aqui numa cidadezinha em Portugal, importante, mas não é conhecido nem pelos próprios portugueses. Tendo de se esconder em Lisboa antes de fugir ao Brasil, ou seja, tem que voltar ao país que praticamente ele foi expulso, após a assinatura da Convenção de Évora Monte, com o final da a Guerra Civil Portuguesa, né, onde os maçons ganharam. E, tanto nas guerras liberais de Espanha e Portugal, quanto nas guerras revolucionárias da América, teve influência pesada da maçonaria, apoio da Inglaterra e apoio da França. Isso, mas as pessoas ainda se recusam a ver e ainda colocam essa imagem romântica da independência do Brasil. Inclusive, tem um estudo muito bom feito por um professor, se não me engano, da USP, que o título é Independência e Morte. Então, esse Independência e Morte, ele fala sobre a guerra que teve contra Portugal na região nordeste do Brasil, que foi efetivamente a parte mais fiel, tanto à monarquia portuguesa, quanto à Igreja Católica. E não é por algum motivo que o Nordeste sofreu muito durante a época do Império, porque existia uma certa punição, assim como Pernambuco foi, grande parte do seu território foi anexado à Bahia por causa da revolução promovida também por alguns padres e freis maçons, né? Sim? Revolução Pernambucana. Exatamente, a Revolução Pernambucana. Do mesmo modo aconteceu com o Nordeste, ele foi punido de forma econômica, política, etc. Nessa revolução que aconteceu após a vitória de Dom Pedro I do Brasil sobre Dom Miguel, tem uma controvérsia que dizem que Dom Miguel era usurpador. Incrível, todos os reis católicos são chamados de ou malucos, ou terríveis, ou usurpadores. O Dom Miguel ele tinha total direito ao trono de Portugal, porque segundo a Corte de Lamego e segundo as leis fundamentais do Reino de Portugal, o rei que assumisse uma coroa estrangeira, como aconteceu durante a União Ibérica, deixava de ser rei de Portugal, justamente para evitar esse domínio estrangeiro, porque Felipe II da Espanha virou Felipe I de Portugal. Então os portugueses queriam evitar isso por causa do trauma da guerra contra a Holanda, da guerra contra a Inglaterra, e eles não queriam mais que isso acontecesse. Incrivelmente, um projeto dos liberais da Revolução de Cádiz e do Porto era a União Ibérica 2.0. Eles queriam reunir tudo de novo, mas não era para unificação católica, e sim para unificação maçônica. Terminou sua fala? Sim, pode dar seguimento aí. Um comentáriozinho. Tem um livreto, se eu não me engano, Quem é o Rei Legítimo de Portugal? Eu não lembro exatamente o nome, mas eu vou colocar na descrição, que é questionando qual a sucessão legítima, se é de Dom Miguel ou se é de Dom Pedro I. Dom Pedro I, quando foi a Portugal, ele assumiu o título de Dom Pedro IV. Aí nesse livreto, o autor pergunta, mas em que momento ou com que cara de pau, com que audácia Dom Pedro resolveu se chamar Dom Pedro IV? Quando Dom João VI ainda era vivo ou depois que ele renunciou ao trono se tornando imperador do Brasil? Não tem o menor cabimento a alegação de Dom Pedro ao trono português. Zero. Exato.
Tanto que durante a guerra, né, contra Dom Miguel, ele teve empréstimos absurdos da Inglaterra e daquela família, e ele fez uma invasão da Ilha da Terceira e depois ele acabou dominando Portugal, né, durante o cerco do Porto, etc. E aqui em Portugal é incrível, você vê em todas as ruas estátua de maçom, vê nome de maçom, em frente às igrejas, é terrível, é horrível mesmo. A maçonaria venceu em Portugal, eles expulsaram todo mundo, expulsaram bispos, padres, eles só mantiveram quem fez Halimã, eles dissolveram as ordens religiosas em 34, eles mataram vários padres também, e o Dom Miguel, ele perdeu praticamente a guerra, não por causa da invasão do Dom Pedro e do apoio britânico, mas porque na Espanha, o seu primo praticamente havia perdido a guerra contra os liberais, que eram os carlistas. Se os carlistas tivessem ganho a guerra, Dom Pedro I jamais teria feito o que ele fez em Portugal. Ele fez uma destruição completa. Além disso, ele encheu de maçom como ministro aqui em Portugal. Ele fez, que anos depois fariam a promulgação do Código Civil, secularização de cemitérios, desamortização de bens da igreja. Na Espanha, por exemplo, teve as desamortizações de um judeu maçom chamado Dom Mendizábal. Eles roubaram as terras de toda a igreja praticamente, expulsaram bispos, padres, assassinaram católicos, tanto leigos quanto clérigos. Então foi realmente terrível essa situação. Dom Pedro I jamais seria considerado rei legítimo de Portugal em circunstâncias normais, e menos ainda imperador do Brasil, né? Porque se ele se atém à tradição política ibérica, o próprio Francisco Juárez já estaria, o padre, né, Soares, perdão, não Juárez, o padre Soares já estaria deslegitimando o poder deste rei. Bom, aqui está a imagem da coroação de Dom Pedro I. Acho que o segundo bispo, né? Que o segundo bispo, isso. Dom Vicente da Soledade Castro, que ele era arcebispo de Salvador e primado do Brasil, ou seja, ele era a figura mais importante das dioceses do Brasil. Ele manteve-se em Portugal por sua adesão ao país, né, ao Reino de Portugal. Ele não queria saber de uma separação entre Brasil e Portugal. Não sei se era por uma questão estratégica, militar, geopolítica, mas ele participou ativamente da Revolução Liberal do Porto, em 1820. E ele foi eleito deputado. Então, não faz muito sentido chamar ele, por exemplo, de ultramontano, de defensor da igreja, como foi o Dom Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. Então, ele fez um Halimã, praticamente, que nem aquele outro bispo que a gente comentou de cima, e, de certo modo, o Dom Jiménez, né, que foi extremamente based nos primeiros anos, mas depois, por um certo, não sei se respeito humano, mas para proteger os seus fiéis, ele buscou fazer uma aproximação com o Bolívar. Bom, aqui temos a coroação de Dom Pedro I. Última coisa para acrescentar ali, sim, que é importante nesse slide, no slide anterior. Isso. Então, a figura de Dom Vicente Soledade Castro é uma figura ainda em estudo, tem que ser mais investigada, tá? Não estamos fechando a questão com relação ao Dom Vicente Soledade Castro, mas o ponto sobre a Diocese do Maranhão. O único bispo realmente ultramontano, católico, talibã, tradicional, Shed Base de Dom Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, o bispo do Maranhão. Lembrem-se que o povo sempre, quando a gente fala essa questão, fala, é mentira, não sei o que, como o Rafux disse, é fake news do Larsan, mas tá aí. Por que, eu pergunto, por que fizeram questão de fazer um altar maçônico na Catedral de São Luís e não em outra? Justamente porque lá houve a resistência mais católica. É por isso. Então, tá tudo ligado na história, é só você ver com os olhos católicos que fica claro, escancarado, evidente. Do mesmo modo que em Portugal fizeram questão de colocar figuras maçônicas em frente a catedrais, em frente a mosteiros, em frente a conventos, aqui fizeram questão de profanar lá o altar, de fazer uma coisa toda maçônica, justamente para zombar, de certo modo. E não foi feito no Rio de Janeiro, não foi feito em outro lugar, foi feito onde não tinha sido, entre aspas, pacificado, onde a ideologia não tinha sido arraigada, melhor dizendo. Pode prosseguir, Matheus. Exatamente, perfeito. Inclusive, no Brasil, né, as regiões que foram mais revolucionárias, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
foram as que eram as maiores proponentes, né, dessa revolução, do liberalismo. Na República Velha também teve muita influência desses estados, e eles sempre foram o eixo liberal do Brasil, né? Então, nós temos que, de certo modo, recuperar a influência portuguesa sobre o Nordeste. Inclusive, as obras arquitetônicas do Nordeste, as cidades, elas tinham uma configuração portuguesa, até que chegou a nefasta influência francesa e britânica na arquitetura no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro tá cheio de prédio em estilo francês, né? Alguns foram demolidos, mas outros foram mantidos, justamente por essa influência e esse amor que as novas repúblicas tinham em relação à França e Inglaterra principalmente, mas não foi tão expressiva no Nordeste e no Norte do Brasil, onde a imagem da herança portuguesa ainda foi mantida. Bom, aqui temos a coroação de Dom Pedro, um momento, acho que não selecionou. Aí, a coroação de Dom Pedro I, observem a presença do clero, né, e de nobres, ou seja, o bispo está aqui do lado, não sei se os senhores conseguem ver, do lado direito, onde está o ponteiro, e eles basicamente coroaram o imperador maçom, né? Imaginem se um bispo realmente católico faria algo assim. Imaginem, por exemplo, Dom Dolan chegando para coroar algum Dom Pedro I da vida, né? Um perseguidor da igreja, um inimigo da igreja, ou um pecador público, né? Como era Dom Pedro I. E aqui é a sagração da coroação de Dom Pedro II, né? Após o golpe da maioridade, quando ele efetivamente assumiu o Império do Brasil. E aqui nós temos os bispos, né? Eu não sei exatamente o nome deste bispo, mas provavelmente pode ser o bispo Dom Coutinho, que havíamos comentado um pouco acima, porque ele era capelão real da igreja principal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que era a Capela Imperial, né? Depois de 1822 foi designada assim. Então lá eram realizados os casamentos, os batismos e a coroação da família imperial brasileira. Então, de certo modo, o episcopado do Brasil, no primeiro ciclo da sua independência, no primeiro império, por assim dizer, ele foi totalmente pró-revolução, pró-separação com Portugal. No segundo império já foi mais ou menos, porque tivemos figuras como Dom Macedo Costa, Dom Vital, que foram figuras ultramontanas mesmo, mas houve uma ausência praticamente total em relação ao período imperial brasileiro de primeiro ciclo, né? Só tivemos o Dom Frei aí acima, que se manteve fiel à igreja, tanto no Brasil quanto em Portugal, realmente um mártir mesmo, né? Apesar de não ter morrido na perseguição, por sua extrema coragem, deve ser reconhecido tanto por nós quanto pelo próprio episcopado, que lidera os movimentos, o movimento sedevacantista, deve ser tomado como um exemplo, né, de não fazer essa acomodação com o liberal, mesmo que seja uma pequena aparência de uma suposta restauração. Então, se nós vamos ser tradicionalistas, é importante que o sejamos em todas as suas consequências, até o fundo. Não podemos ser meio tradicionalistas, temos que realmente combater a revolução do maior jeito possível, buscar restaurar a monarquia tradicional, buscar restaurar as instituições antigas e fazer isso de forma local, porque como nós não temos ainda uma atuação de poderio não sei, em regime estadual, municipal ou presidencial, é possível fazer isso de forma local. Então são planos que devem ser considerados para o futuro, porque como nós vimos, imaginem o que seria da América Espanhola se ela se mantivesse unida, imaginem o que seria o Brasil se tivesse mantido unido a Portugal e a uma Espanha católicas. Teriam sido realmente um problema, uma pedra no sapato do anticristo, né? Então, voltando aqui em cima, na parte do mapa, nós vemos a influência realmente poderosíssima que Espanha e Portugal tinham contra a Revolução, né, praticamente. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui um pouco mais abaixo. Aí, imaginem se tudo isso aqui tivesse mantido em um ponto só, a hegemonia espanhola e portuguesa teria se mantido, mesmo que esses países tivessem a sua independência ou autonomia no futuro, se tivessem feito de forma católica,
a nossa população teria sido muito maior do que foi, não haveriam guerras civis, não haveriam 90, 50, 80 anos de guerra civil, como no México, como no Peru, como na Colômbia, Argentina, etc. A nossa economia seria muito mais desenvolvida, a igreja teria muito mais poder sobre o Estado, realmente seria um império católico mesmo, por assim dizer. Mas infelizmente aconteceu essa questão e também foi uma punição divina contra a intrusão dos reis, porque a monarquia em Portugal foi abolida, a monarquia no Brasil foi abolida, a monarquia no México foi abolida, e na Espanha é só uma questão de tempo até ser abolida novamente, porque eles buscam cooperar com a Revolução e jogar Nosso Senhor Jesus Cristo de lado. E é isso, pessoal. Creio que a apresentação acaba aqui. Se tiverem alguma dúvida, alguma observação, estou disposto aqui a responder. Deus, muitos parabéns mesmo ao Matheus. 5 horas aí de aula paulada. Assim, vai ser uma aula que... Isso aqui não é nem uma aula, é um fundamento. Eu faria até esse comentário, esse elogio a ti, viu, Matheus? Exato, é um curso isso aqui. É um fundamento para a continuação dos estudos a respeito da questão do catolicismo nas independências nos séculos 17 e 18. Aqui, fenomenal mesmo. Muito bom. A quantidade, pessoal, os ouvintes do YouTube, sobretudo, de paradigmas históricos que foram quebrados nessa conferência, nessa aula magna, é absurdo. Por exemplo, daqui a gente pode fazer uma revisão histórica sobre a Guerra do Paraguai, com outros olhos, totalmente diferentes. A questão aqui como fala, a narrativa, que é muito difundida aqui no Brasil, sobre que o próprio Dom Bertrand, o pretendente ao trono, que clama o trono brasileiro, que ele fala que a independência do Brasil foi uma emancipação, foi o filho se tornando mais velho. Mentira! Mentira pura, o cara mente para poder assumir o trono. Assim, descancarado. Outra coisa também, que é de fato um marco, quando alguns opositores da nossa visão restauracionista falam, mas a igreja apoiou as independências. É assim, a igreja catastroficamente, lamentavelmente, apoiou mesmo boa parte das independências, fizeram Halimã, juntaram-se com os liberais, juntaram-se com os maçons, juntaram-se com os inimigos da igreja, apoiaram ativamente. Então, sim, infelizmente a igreja cooperou com isso, mas nós não estamos aqui negando a participação da igreja. Nós estamos dizendo, assim, que este clero, infelizmente, fez isso. Estamos aqui lamentando, como o próprio Papa Leão XII fez no seu breve. São muitos paradigmas que foram quebrados aqui nessa aula, que tem que ser mais desenvolvidos. Um comentário que eu quero fazer também é que o principal foco dessa conferência foi falar sobre os libertadores, sobre as independências na América, certo? E mostrar que isso não foi uma verdadeira liberdade, não foram independências que aconteceram. Porém, nós aqui no século XXI, todo o povo da América Latina, toda vez aí, final de ano, independência, como fala? Copa Libertadores da América, vamos disputar aqui um título dos grandes libertadores. Ou seja, além de participar ativamente de um jogo, que é o futebol, foi criado dentro das lojas secretas de Londres, criado pela maçonaria para desviar a atenção dos católicos daqueles assuntos que realmente importam, estamos aí comemorando um título, uma Copa, de pessoas que destruíram a América Latina. Destruíram completamente. Refizeram isso aqui, avacalharam com tudo, reduziram toda a glória católica, toda a glória bélica, todo o poderio ibero-americano, português e espanhol, e estamos comemorando isso. Então tem que ser uma coisa que tem que parar imediatamente. Todos nós temos que tomar consciência do que é as independências, das influências que até hoje trazem sobre nossas vidas. E toda vez que pensarmos em fazer algum projeto mais prático de ação política, temos que ter esse fundamento histórico para pautar as nossas ações, as nossas decisões. Meus muitos parabéns ao Matheus. São incalculáveis aqui as quantidades de paradigmas que foram quebrados. Muito bom mesmo, um marco. Meu muito obrigado pela aula. Eu abro aqui o microfone para o Lucas, o Kleber, os demais aí que queiram falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta. Elogios aí também. O Matheus é um monstro aí de conhecimento da América Latina.
Bom, obrigado pessoal aí por tudo, obrigado pelo tempo de vocês, que não deve ser fácil ouvir alguém por 5 horas, mas um adendo, né, Matheus, sobre a questão do termo Latinoamérica. Isso é um termo que foi criado, inclusive, pelas lojas maçônicas e carbonárias para tirar o papel da Espanha, né, no mundo, e o papel de Portugal. Então o ideal seria Hispanoamérica ou Iberoamérica. Uhum. Então acho bom não usar o vocabulário dos inimigos, né, Concordo. e buscar usar um vocabulário mais católico. Uhum. Mas é isso. Uhum. De acordo, são esses vícios de linguagem que a gente vai limpando com o tempo, mas Iberoamérica é muito mais fidedigno, né? Muito mais fidedigno com a ideia original dessa terra. Terra que, aliás, eu acredito que ainda tenha grandes chances de fazer, de fato, uma mudança, a cooperar com a restauração da igreja. Porque, bem, infelizmente, o catolicismo na Europa está reduzido a cinzas, minúsculo mesmo, sobretudo o catolicismo verdadeiramente tradicional, esse aí totalmente enfraquecido. Eu sempre faço aquela piada que eu gostaria muito de visitar a França, mas é uma pena que eu não falo árabe, então tudo ali de catolicismo na Europa virou museu, de fato, virou museu mesmo, mas excelente aula. Exato. Existe, por exemplo, o movimento hispanista, né, de reunificação com a Espanha. A maioria deles são monarquistas, outros são republicanos, mas é um ótimo campo de restauração, porque se eles conseguirem a reunificação política, eles olham com muitos bons olhos a igreja, e eles olham com bons olhos a monarquia. Então, se você instaurar um patronato régio aqui novamente, porém sem essa influência péssima da maçonaria e dos ingleses, que eles também odeiam, todo hispanista que eu conheço odeia a Inglaterra e odeia a maçonaria, eles sabem muito bem do que aconteceu, eles são melhores, inclusive, que muitos católicos por aí, porque alguns católicos passam um pano, falam, não é bem assim, etc., mas eles sabem. E eles falam justamente sobre essa questão que eu comentei, do Natal Negro de Pasto, é extremamente importante, porque a Vendéia, na França, foi estudada há pouco tempo e se tornou basicamente um exemplo de contra-revolução, né, de resistência, mas essa questão de Pasto também é uma outra contra-revolução, é a nossa Vendéia americana. Então é importante passar esse conhecimento, né, para as outras gerações, e outras pessoas além de mim já estão fazendo isso, né? Esse aqui é só uma contribuição de tradução, eu não fiz nenhuma pesquisa significativa, tudo que está aqui já foi pesquisado por outras pessoas, por assim dizer, e o que eu estou fazendo é apenas uma tradução do espanhol para o português. Fenomenal. Meus parabéns, muito obrigado novamente aqui. Aula magna essa. Aula magna mesmo. Pessoal, algum último comentário, alguma última dúvida para fazer? A gente já pode caminhar aqui para o encerramento, porque o Matheus ali já está quase entrando na madrugada, o horário dele lá. Beleza. Matheus, quer se despedir? Perfeito, pessoal, muito obrigado aí por tudo, pela atenção. Espero que tenha sido de alguma ajuda. Vou disponibilizar também o PDF e também as fontes, que as fontes são muito importantes. Capaz que alguém diga, não foi bem assim, então vou ver se eu consigo fazer algum drive e colocar todos os arquivos. E é isso, pessoal. Só Nosso Senhor Cristo é Rei, nada de depender de rei terreno, nada de dinastia Orleans Bragança, nada de dinastia Bragança de Portugal. Inclusive o carlismo, né, que Dom Sixto está morrendo, não tem herdeiro, e ele é RR, né? E os outros reis carlistas já fizeram L, tem um monte de carlista de esquerda, o irmão do Dom Sixto era dono de um movimento esquerdista na Espanha, então a situação não está muito boa. Temos que proclamar o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro em nossas casas e depois no resto do mundo. É isso aí. Pessoal, compartilhe essa aula, manda aí no grupo da família, no grupo da universidade, que isso aqui dá uma revolta no grupo da Federal, que é um negócio louco. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, rezem bastante para o Matheus vir dar mais aulas aqui pra gente. A gente vai fazer o lobby aqui para viabilizar isso sempre que possível, certo? Curtam, se inscrevam e é isso aí. Só Cristo é Rei, não temos outro rei que não Cristo, não queremos outro rei que não Cristo, só Cristo é Rei. Fogo no mundo, morte ao americanismo, essa influência anglo-saxônica nas Américas, e só Cristo é Rei. Um abraço a todos. Tchau, tchau.